Pessoal, boa noite a todos. Antes de iniciarmos a nossa reunião pública em si, a gente gostaria de fazer um aviso para aqueles que já conhecem o nosso trabalho, são frequentadores do Centro Espírita Irmã Sheila e também conhecem o trabalho do NEAC, que é o Núcleo Espírita de Amparo ao Carente, que é a parte que faz ações sociais pertencentes ao Centro Espírita Irmã Sheila. A gente está então lançando a nossa campanha de Natal e a gente fez um vídeo de lançamento. Assistam, se desejarem depois nos auxiliar nessa campanha de Natal, estamos à disposição. Então vamos aí, ver somente aí o nosso vídeo de lançamento da nossa campanha de Natal. Agradecemos a todos a presença e agora em si vamos então iniciar aí a nossa reunião pública. Muito obrigado. Boa noite a todos os irmãos que estão participando dessa reunião virtual. Em nome do Centro Espírita Irmã Sheila. E é com muita alegria que participamos dessa live, agradecendo a espiritualidade, toda a tecnologia, para que nesses momentos de pandemia nós também possamos ter as nossas vibrações positivas aqui na nossa reunião. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e também a fluidificação das águas. Elevemos os nossos pensamentos, louvando primeiramente a Deus, que é fonte inesgotável de todo amor, de toda luz e todo conhecimento. Faze vibrar em nós, Deus, a fé, a confiança. Afasta de nós a tristeza, o orgulho, a vaidade. Permita que os bons espíritos, tarefeiros do bem, possam distribuir por todo esse nosso planeta sofrido a paz e a esperança. E esse Mestre Jesus, que é o caminho que devemos seguir, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, e do qual lembramos a oração que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa oração, Senhor, nós queremos pedir
aos espíritos que nessa casa laboram sob o comando de Irmã Sheila, a permissão para iniciar a nossa reunião dessa noite com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão 73, Pensamento e Palavra. Não vos enganeis, as más conversações irrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. É a influência negativa do mal expressa por um linguajar inadequado ou por um proceder pouco elevado. Toda construção se inicia no pensamento, concretizando-se depois pela ação. Com a palavra, assim também o é. Pensamentos pouco moralizados se manifestam logo mais em palavras não edificantes, as quais desagam em atos reprováveis, vindo tudo a se materializar num resultante de sofrimentos. Domar os pensamentos e manifestar essa tomada de posição por um palavrear comedido é a melhor forma de moldar o caráter e preparar uma vida equilibrada. Disciplinar a mente corresponde à edificação de uma vida sólida, equilibrada e feliz, e isso se manifesta no equilíbrio do falar. Guarda na mente. Quem disciplina os pensamentos evita sofrimentos. Antes de falar, equilibra o teu pensar. Cuida de teu pensar para que possas saber falar. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra à nossa irmã
Cristiane, que será a expositora do tema evangélico programado para a noite de hoje, para quem rogamos de todos os que estão nos assistindo, vibrações de paz, de harmonia, de carinho, e a Jesus rogamos ampará-la nesta missão tão importante para o nosso aprendizado. Olá, meus irmãos e irmãs. Que a doce paz de Jesus esteja agora e sempre em nossas vidas. Para iniciar nossa reflexão, peço licença para contar uma história retirada do livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, intitulado como Tenha Paciência, meu filho. Conta a história que quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, uma velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era uma pessoa que sofria obsessão e por qualquer bagatela se destemperava irritadiça. Assim é que o Chico passou a suportar por dia várias surras de varas de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de torturar. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne. Sanguinolenta e, após isso, corria sempre para o quintal a fim de desabafar e porque a madrinha repetia nervosa: "Este menino tem o diabo no corpo." Um dia, lembrou-se a criança de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob as velhas bananeiras no quintal e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, ó maravilha, sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a sua mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a, feliz, e gritou: "Mamãe, não me deixe aqui. Carregue-me com a senhora." "Não posso", disse a entidade, um tanto triste. Chico disse: "Estou apanhando muito, mamãe." Dona Maria acariciou e explicou: "Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre não aprende a lutar." "Mas", tornou a criança, "minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo." "Que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não mais ficar reclamando, se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos." Em seguida desapareceu. O pequeno, aflito, chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. "Chico é tão cínico", dizia Dona Rita, exasperada, "que não chora nem mesmo a pescoção." Porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe, sempre que a recebia as surras. Sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente à tarde, com os vergões na pele e com sangue a correr-lhe em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia, de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal, a fim de reencontrar assim a sua mãezinha querida, sob as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a, depois da oração. Assim começou a luta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. Bem, como Chico Xavier,
Muitos de nós temos desde a infância, em nosso dia a dia, o hábito da prece. Geralmente, utilizamos a prece ao iniciarmos e encerrarmos uma reunião na casa espírita, para os trabalhos de passe, ao deitarmos e comumente ao levantarmos. Fazemos uma prece nos momentos de alegria, de satisfação, e também oramos principalmente nos momentos de aflição, dor, angústia, provações. Muito se tem dito a respeito da prece, mas muito pouco ainda conhecemos do seu mecanismo de funcionamento. E por isso mesmo, pouco a valorizamos. E por vezes até a esquecemos. É sabido, então, que o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia, religião. Mas é comum vermos trabalhos, palestras, cursos, livros enfocarem quase partes filosóficas e religiosas, deixando um pouco de lado o seu aspecto científico. É até um procedimento normal, uma vez que o Espiritismo é uma doutrina um tanto jovem, relativamente jovem, com aproximadamente 150 anos. E a análise de seus aspectos científicos requer conhecimentos básicos sem os quais não entenderíamos as suas... Então, ter noções de física, ciências, biologia, fluidos, magnetismo, eletromagnetismo, eletricidade, telecomunicações e quantos outros ensinamentos. Mas afinal, o que é a prece? Poderíamos dizer então que a prece é uma projeção do nosso pensamento, a partir do qual irá se estabelecer que a prece é uma invocação e que por meio dela colocamos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Podemos orar tanto para nós, nós próprios, quanto para outras pessoas. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o processo da transmissão do pensamento. Quer o ser por quem se ora venha ao nosso chamado, quer o nosso pensamento chegue até ele. Então, para compreendermos o que se passa nessa circunstância, convém considerar todos os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, mergulhados no mesmo fluido, esse fluido universal que ocupa o espaço. Como neste planeta estamos nós, na atmosfera. O ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas ao planeta Terra, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra, ou também no espaço, de encarnado a desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Aí nós transmitimos o nosso pensamento. A energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. É por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que estejam, que eles se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações,
que as relações se estabelecem, né, à distância e como tantas outras formas. Esta, em si, é uma visão científica. Na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que nos fala, né, ele nos fala que a prece, que pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar, então, seria enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhe o nome. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo desde que não se contrarie a lei do amor, que rege e sustenta a harmonia universal. Agradecer, portanto, é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida, de termos saúde. As preces devem ser feitas diretamente ao Criador, mas também pode ser-lhe endereçada por intermédio dos bons espíritos, que são seus mensageiros e executores da sua vontade. Quando se ora a outros seres, além de Deus, é simplesmente como a intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos orientam que a prece torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor, confiança, se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. O essencial, meus irmãos, é orar com sinceridade e aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão, né, por todos os seus erros, só o obtém mudando a sua conduta na prática do bem. Deste modo, as boas ações são a melhor prece e, por isso, os atos valem mais do que as palavras. Através da prece, pode-se ainda fazer o bem aos semelhantes, porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, atrai a influência de espíritos mais evoluídos, que se associam ao bem que se deseja fazer. Entretanto, a prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais o homem tem que passar, ou até mesmo desviar-lhe, né, o seu curso. Isso porque elas estão nas mãos de Deus e as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Deve-se considerar também que nem sempre aquilo que o homem implora corresponde, né, ao que realmente lhe convém, tendo em vista a sua felicidade futura. Deus, em sua onisciência e suprema bondade, deixa de atender ao que lhe seria prejudicial para o nosso bem. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos, podendo a resposta a uma prece vir por meios indiretos ou por meios de ideias com as quais saímos das dificuldades. A prece em favor dos desencarnados não muda os desígnios de Deus a seu respeito. Contudo, o espírito pelo qual se ora experimenta alívio e conforto ao receber o influxo amoroso dos entes que compartilham de suas dores. Além do mais, o efeito benéfico da prece sobre o desencarnado é tal que pode levá-lo à conscientização das suas faltas cometidas e ao desejo de fazer o bem. Os espíritos respondem a Kardec na questão 664 do Livro dos Espíritos, que diz:
É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Por isso a prece é tão importante em nossas vidas. Lembremos-nos de um exemplo prático na nossa casa mesmo. Se não limparmos periodicamente o nosso quintal, a sujeira se acumula, o mato cresce e a proliferação de bichos, insetos. E no campo espiritual, a mesma coisa. Se não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente. As trevas tomam conta, favorecendo a ação de espíritos não tão evoluídos, endurecidos, perturbados. Deus envia-lhes sempre bons espíritos para os auxiliarem. Então não existem fórmulas especiais de orações. A bondade de Deus não está voltada para as fórmulas, o número de palavras, mas sim para as intenções de quem ora. Muitos questionam sobre as intermináveis ladainhas, os intermináveis Pai Nossos, repetidos aí inúmeras vezes, as rezas pronunciadas com os lábios apenas, que o coração não sente e a inteligência não compreende. E esse tipo de prece, meus irmãos, não tem valor perante Deus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, nos disse: não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. O essencial é orar com intenção e coração, e não em grande volume. Então, porque existe, mesmo no Espiritismo, orações ditadas por espíritos e publicadas em livros, assim, a gente tem a coletânea no último livro, do Livro dos Espíritos, no último capítulo, aliás, para ensinar, meus irmãos, aos homens a raciocinar quando se dirigem a Deus e fazê-lo não só por meio de palavras, como também pelo sentimento e com inteligência. Essas orações não constituem rituais, uma vez que no Espiritismo não existem rituais de nenhuma espécie, nem formalismo. Temos, primeiramente, por nós mesmos, por nossos parentes, pelos nossos amigos, que oremos pelos nossos inimigos, deste e do outro mundo. Devemos orar também pelos que sofrem e por aqueles por quem ninguém ora. Mas então, o que pedir? Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39, a passagem amarga do Cristo, que antecedia as suas dores supremas no Calvário, onde ele nos diz: Pai, se quiserdes, afasta de mim este cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Demonstrava-nos o Mestre que as leis naturais são sábias e justas e que são aplicadas indistintamente. Assim não peçamos milagres ou prodígios, mas tão somente forças para suportar aquilo que não está ao nosso alcance mudar. Que tenhamos resiliência, que tenhamos paciência, resignação, fé, coragem, como vimos na história de Chico Xavier. A prece deve, meus irmãos, ser curta e feita em segredo, no recôndito da consciência e em profunda meditação. Preces prolongadas ou repetidas podem tornar-se cansativas, sonolentas, e muitas vezes delas não participam o pensamento e o coração. Assim, a condição da prece está no pensamento reto, podendo-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto, em pé, deitado, de luz acesa ou apagada, de olhos abertos ou fechados, desde que haja, meus irmãos, o recolhimento íntimo necessário para se estabelecer a sintonia harmoniosa. Por isto, a importância do sentimento amoroso, humilde, piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa,
Dessa maneira, o homem irá absorver a força moral necessária para vencer as dificuldades com seus próprios méritos. Existem aqueles que contestam a eficácia da prece, alegando que, pelo fato de Deus conhecer as nossas necessidades humanas, torna-se dispensável o ato de orar, pois, sendo o universo regido por leis sábias e eternas, as súplicas jamais poderão alterar os desígnios do Criador. No entanto, o ensinamento de Jesus, ele vem esclarecer que a justiça divina não é inflexível, a ponto de não atender os que lhe fazem súplicas. Ocorre que existem determinadas leis naturais e imutáveis que não se alteram segundo os caprichos de cada um. Porém, isso não deve levar à crença de que tudo esteja submetido à fatalidade. O homem desfruta do livre-arbítrio para compor a trajetória de sua encarnação, pois Deus não lhe concedeu a inteligência e o entendimento para que não os utilizasse. Não foi em vão. Existem acontecimentos na vida atual aos quais o homem não pode furtar-se. São consequências de falhas e deslizes de passado que necessitam de reajustes. É a aplicação, meus irmãos, da lei de causa e efeito. E isto explica porque alguns alegam que pedem benefícios a Deus, mas que nunca são concedidos. O que parece, a princípio, contrariar o ensinamento de Jesus, que é citado lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Muitas coisas, meus irmãos, que na vida presente parecem úteis e essenciais para a felicidade do homem, poderão ser-lhe prejudiciais, e esta é a razão por que elas não lhe são concedidas. Contudo, o egoísmo e o imediatismo não permitem que ele perceba com exatidão a eficácia da prece. Porque muitas vezes somos egoístas, né? Porém, seus efeitos ocorrem segundo os desígnios divinos, a curto prazo, na medida em que consola, alivia os sofrimentos, reanima e encoraja. A médio e longo prazo, porque pelo pensamento edificante dá-se a aproximação das forças do bem, a restaurar assim as nossas energias na oração. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, no item 7, vem a nos contribuir. Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhe a coragem, a paciência, a resignação para enfrentar as dificuldades e os dissabores inerentes à natureza humana. Com ideias que lhes são sugeridas pelos espíritos benfeitores, deixando-nos, contudo, o mérito da ação. E isto porque não se deve ficar ocioso à espera de um milagre, pois a providência divina sempre ampara os que se ajudam a si mesmo. Como asseverou o Mestre, ajuda-te e o céu te ajudará. Portanto, de tudo o que foi dito nessa reflexão, podemos concluir que a eficácia da prece, ela está na dependência da renovação íntima do homem, em que deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão e da humildade, para que ele possa, sim, de coração liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus a dádiva da vida. Peço licença para retomar mais uma das lições no livro de Ramiro Gama, intitulada O Valor da Oração, que diz uma outra história de Chico Xavier. Diz que a madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que nessas fases a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, que lhe perguntou
o motivo da tristeza de Chico, né, que ele apresentava. Chico responde: então a senhora não sabe? Explicou. Tenho passado muita fome. E a mãe responde: ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. E Chico retorna para ela, né? Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração. Espere um pouco. O menino ficou repetindo então as palavras do Pai Nosso. E daí a instantes, um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado e que acrescentou: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você vê, meu filho, como você observa, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Então, com essas lições de Chico, não nos esqueçamos da passagem de Jesus, quando ele diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, que a gente possa vigiar e orar, né, no nosso dia a dia. Que nós possamos passar pelos momentos turbulentos de nossas vidas com resignação, sabendo que alguma lição a gente tem que aprender, né, com tudo. Que esse momento que estamos vivendo, pandêmico, hoje na Terra, que a gente possa extrair daí um ensinamento. Que nós possamos ser resilientes, amorosos, sábios. E que a gente possa, na oração, encontrar forças para seguir firmes e fortes no caminho do bem e do amor. Que assim seja, meus irmãos. Prezados irmãos, presente essa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, agradecemos a nossa irmã Cristiane pela palestra muito esclarecedora a respeito da prece. E vamos pedir a Jesus que continue envolvendo a nossa irmã no seu manto protetor, a fim de que ela possa cada vez mais contribuir com os esclarecimentos necessários à nossa evolução, os esclarecimentos do vosso Evangelho, Senhor. Prezados irmãos, é chegado o momento de unirmos os nossos pensamentos para a prática do passe. O passe, assim chamado passe virtual, em que exclusivamente estará em ação o poder dos nossos pensamentos, os quais ouvimos da irmã os esclarecimentos do seu funcionamento. E também, para que essa atividade tenha um maior sucesso, eu convido os irmãos, cada um aqui presente, para que se sintam e se sentem bem relaxados em suas poltronas, nas suas camas, nas suas cadeiras, aonde estiverem. E nesse momento, para atingirmos um elevo espiritual, elevando esses pensamentos até o alto, vamos fazer 2 movimentos de respiração. Inspirando profundamente pelo nariz e expirando. Mais uma vez, eu peço, vamos inspirar calmamente, profundamente. E expirando. As nossas mentes se tornam ligadas às energias poderosas do bem e do amor.
e conseguimos visualizar na nossa tela mental a figura meiga de Jesus, o meigo Rabi da Galileia, que do alto do seu trono está enviando energias positivas do bem e do amor em nossa direção. Esses fluidos energéticos estão envolvendo toda a humanidade terrena, trazendo paz, equilíbrio e fé para cada um de nós. Mas distinguimos também nesses fluidos que são multicoloridos e quintessenciados, que eles vão penetrando nos nossos chakras coronários, que se encontram no alto de nossas cabeças. Eles vão penetrando lentamente e vigorosamente e envolvendo todos os nossos órgãos. Os órgãos da cabeça, o cérebro, da visão, da audição, do olfato, do paladar. Envolve toda a nossa garganta. Esses fluidos partem em direção ao nosso coração. Órgão muito importante para a nossa vida orgânica. Fazendo uma couraça protetora em torno desse órgão. E parte para em direção dos nossos pulmões. Sentimos que os pulmões estão vigorados, protegidos, principalmente neste momento pandêmico, em que energias negativas tendem a afetar esse órgão, mas as energias positivas do bem e do amor. Visualizamos como uma couraça protetora neste órgão e segue em direção ao nosso pâncreas, ao nosso baço, vai para o nosso estômago e envolve também outro órgão importante que é o fígado. Segue para os nossos intestinos, envolvendo os nossos rins e todos os nossos demais órgãos inferiores. Segue a energia de volta pela nossa coluna vertebral. Podemos sentir um calor que vai inundando a nossa coluna e sobe novamente para a nossa cabeça, envolvendo toda a nossa pele, lentamente, gradualmente. E envolve também toda a nossa ossatura. E nós sentimos uma imensa sensação de bem-estar. E respiramos mais uma vez profundamente. A respiração de agradecimento por todas as dádivas neste momento recebidas. E assim, meus irmãos, antes de encerrarmos este momento, nos sentimos também no dever de proporcionar aos nossos entes queridos que não estão podendo participar diretamente desta reunião, aqueles mesmos a quem colocamos os seus nomes, os nossos cadernos de orações, encarnados e desencarnados. Peço aos irmãos que visualizem a fronte de cada um desses irmãos e a linha magnética aí estabelecida pelo poder do nosso pensamento é seguida pelos espíritos trabalhadores da nossa casa de oração, coordenadas pela querida irmã Sheila, e se dirigem a esses pontos que mentalizamos, o frontal de cada um desses irmãos. E eles vão sendo envolvidos também pela mesma energia poderosa dos irmãos, energias do bem e do amor, energias de harmonia, de equilíbrio
e de saúde. E agradecemos a espiritualidade amiga por essa oportunidade de trabalho conjunto. E pedimos ainda a esses irmãos que, visitando os que estão participando dessa reunião e que já colocaram antecipadamente as suas garrafas com água, ou seus copos aos seus lados, que essas águas possam ser transformadas em elemento medicamentoso. A fluidificação que as tornam em remédio, a fim de que, ao bebermos dela, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Mestre amado Jesus, agradecemos por este momento e ao qual encerramos. Divino Mestre Jesus, em vosso nome iniciamos a reunião da noite. Em vosso nome escutamos atentamente a preleção da nossa irmã, que trouxe palavras esclarecedoras e confortadoras, a fim de que consigamos enfrentar todas as dificuldades da nossa vida diária, principalmente nesses momentos tão difíceis para toda a humanidade. Então, Senhor, agradecidos por tudo isso que recebemos na noite de hoje, e com o apoio da espiritualidade amiga, trabalhadores da Casa de Sheila, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz.